Sou Gaspar Carreira, sócio do Celinte, conselheiro consultivo, mas mais do que isso, hoje me considero um agente transformador de pessoas e de empresas através da governança, né? Buscando aí a sustentabilidade e longevidade. Como vocês sabem, na Live 30, né, a gente vai fazendo perguntas e respostas. As suas contribuições através do chat, suas perguntas e dúvidas através do chat são muito relevantes e importantes para a gente, para participar, para que a gente possa ter uma dinâmica interessante. Vocês sabem que todos os nossos lives e masters estão gravadas em nosso canal no YouTube, né? A Girlane, que está nos apoiando aqui hoje, vai colocar as informações no chat, então atenção a elas também. E, sem mais delongas, né? Hoje nós vamos falar com uma convidada muito especial, né? Com mais de 30 anos de experiência como executiva se leva no setor de varejo eletrônico e alimentar. Trabalhou em grandes empresas como GPA, Ponto Frio, trabalhou né, ajudou a construir, na verdade, o Ponto Cred, né, uma instituição financeira do grupo. Hoje, conselheira independente, membro de conselhos consultivos e comitês estratégicos, uma trajetória sólida em governança corporativa, gestão estratégica, com uma especialização muito grande em empresas de controle familiar. E professora do Celinte também. Marise, muito bem-vinda, muito obrigado por estar aqui nessa live conosco, onde nós vamos abordar um tema muito importante, que são os desafios da atuação de um conselheiro. E nada melhor do que ouvir isso pessoalmente de uma pessoa tão experiente e brilhante como você. Muito obrigado e bem-vinda. Fique à vontade para se apresentar. Bem, primeiro, muito obrigada pelo convite. É uma honra estar aqui com tanta gente, com tantos rostos conhecidos, né, e poder compartilhar nos meus 8 anos aí de estrada, algumas passagens importantes que sempre ajudam a gente na nossa reflexão. Obrigada ao Celinte e muito obrigada a você, Gaspar. É uma honra estar aqui com você mais uma vez. Marise, vamos falar um pouco de trajetória. Como é que você começou a sua trajetória como conselheira? Qual foi o momento dessa virada de chave, né, entre a Marise executiva e a Marise conselheira? E aí recheia um pouco com seus aprendizados nesse processo de transição e que marcaram já essa sua carreira que você colocou aí de 8 anos. E é É. lógico, botar cases de sucesso é sempre interessante. E, na verdade, a minha transição ela teve um step, né, intermediário, o que foi muito importante. Eu fui executiva durante 25 anos e em 2010 eu abri uma consultoria com o pensamento de ajudar as empresas de controle familiar, varejistas, indústrias de bens de consumo, ajudar essas empresas a pensar fora da caixa, né? Aquela velha história, o que te trouxe até aqui não vai te levar muito além. E eu comecei a vender a prospectar, tentar vender projetos de consultoria, aquela coisa toda, e comecei a me aproximar dos acionistas. Então, quem contrata projetos estratégicos de alavancagem de venda, novos caminhos, é sempre o dono, né? Alguns deles tinham um conselho e às vezes eu era contactada por um conselheiro, mas a grande maioria é dono. Então eu começo a partir daí a viver muito próximo do que nós chamamos do olhar do dono. E eu começo a ver a complexidade que é. Um acionista majoritário, ele tem decisões não somente em relação ao negócio, né? Ele tem uma certa preocupação com a família, para não dizer imensa, com a sucessão dentro da família, tem um legado a ser respeitado. Então, todas essas questões eu vivia, né? E ficava meio como ouvinte deles, como advisor. Até o momento que eu falei, olha, eu acho que tem alguma coisa acontecendo e eu não tenho conhecimento para isso. Eu posso ajudá-los, mas eu deve ter uma forma, né? E, e aí eu fui fazer o meu primeiro curso de formação de conselheiros em 2014, né? E de lá para frente, aí me engajei, conheci o Vanderlei Passarella em 2018, aí me aproximei do Celinte, fiz a minha certificação e fiz os cursos, enfim. Mas o meu grande estalo foi exatamente essa aproximação dos acionistas e ver a situação que eles viram e falar assim, olha, eu posso ajudar, eu tenho a agregar aqui. E foi esse caminho. Daí foi. E eu fiz a formação de conselheiro em 2014, mas eu só comecei a atuar em 2018. Ainda fiquei um bom tempo aprendendo com o olhar, né? Então,
A tua transição foi quando você foi consultora, né, e empreendedora Isso, da sua empresa nessa parte de gestão estratégica, marketing, produtos, né? isso. É E aí você viu exatamente, aí Gaspar. você viu essa necessidade, né, de governança por parte das empresas familiares que você atuava. E aí, quando esse o percurso, fala um pouquinho do sucesso, né, o que você viveu já como conselheira, que se orgulha de pagar. É engraçado que quando a gente está no início da carreira, né, a gente entra num conselho, a gente acha que a nossa maior contribuição é técnica, né? É sobre o tema. E a gente logo percebe que a gente também tem muito a contribuir com o ambiente do conselho, né? Com o crescimento, com o amadurecimento. E eu sempre digo que eu me sinto muito feliz, realizada, quando o conselho que eu estou atinge um grau de maturidade bacana, que pensa na empresa, que pensa na família, que pensa no ecossistema como um todo, que respeita os movimentos, né? Eu acho que isso é muito importante. A velocidade dos executivos, quem está aí em transição de carreira, é muito diferente da velocidade do que acontece nas empresas familiares. Então, quando o colegiado, né, se amolda e começa a geração de valor para a empresa, esse, para mim, é o gol, né? E eu acho que não existe, assim, uma situação, porque as empresas são diferentes, assim como as pessoas, e, enfim, cada uma com seu desafio, cada segmento de mercado, né, está exigindo, neste momento do nosso planeta, vamos chamar assim, estão exigindo, requerendo da gente especificidades diferentes. Então, eu acho que quando o conselho ele trabalha redondo como um colegiado, esse é o sucesso, né? Quando você se sente participante daquele sucesso. Isso é muito bom. Ah, muito bom isso. E interessante que você trouxe algumas questões importantíssimas, principalmente para quem tem processo de transição, que são esses vícios, digamos assim, que a gente tem como executivo, que a gente precisa largar de mão quando a gente vira conselheiro, né? Você falou da velocidade, da execução, não né, focar em hard skills, você tem que fazer muita questão de soft skills, de ambiente, de liderança do conselho, de liderança da governança, né? Fazer parte de um colegiado, e geralmente o executivo é o executivo. Que É bom, isso. Marisa, isso é muito importante. Desafios, né? Empresas familiares têm uma série de questões que precisam do nosso apoio, né? E a gente sempre encontra muito, né, a questão do dono da empresa, né, ser sócio, o principal acionista, ser CEO, muitas vezes quer ser o presidente do conselho também. Muitas vezes ele ouve, mas não segue. Você teve alguma situação aí que você poderia colocar para a Ah, gente como desafiadora nesse seu período como conselheira já? é uma situação desafiadora em todos os conselhos familiares, né? Porque, na verdade, o fundador, ele também é conselheiro, né? Ele também é seu par ali no conselho, ele também é o CEO na grande maioria dos casos, e ele também, hora ou outra, ele é pai, tio, né? Então, discutir assuntos e trazer recomendações e fazer críticas à gestão para esta pessoa que representa quatro personas, a gente tem que ter uma habilidade extrema, né? Tem que ter uma compreensão da pessoa que está ali, né? Para que você possa trazer contribuições efetivas. É, e isso acontece em todos os conselhos, que se não são quatro personas, a gente lida com três, né? Mas é muito comum este cenário. Mas eu digo, né? A gente tem que ter capacidade de mapear o ambiente, né? Capacidade de entender o que está por trás de cada colocação, para que as coisas tenham sucesso, né? Tenham êxito. Muito bom. Agora, essas situações críticas acabam te trazendo mais responsabilidade sobre o processo de governança, sobre esse aconselhamento que a gente precisa fazer. Até onde, né, a gente pode pensar que vai, até legalmente, eticamente, moralmente, a responsabilidade do conselheiro nesse trabalho de orientação, recomendação, inspiração do dono da empresa, do sócio da empresa? Olha, Gaspar, eu acho que a nossa responsabilidade é total, tá? Na minha visão, sentou na cadeira do conselho, você tem que ser resiliente, mas você tem que continuar o teu trajeto para recomendar, para influenciar que se faça o melhor.
acho que muitas vezes o que um conselheiro traz, né, para o colegiado não necessariamente tem que ser, obviamente, absorvido, aceito, enfim, endereçado, mas, né, a nossa função é exatamente a gente trazer e entender e ir contornando para o sucesso da companhia, né? Para o ambiente desse conselho também ser um ambiente de possíveis trabalhar essas ideias de forma mais fluida possível, né? A gente não pode, num ambiente de conselho, também ficar com muitos, né, com muitas delicadezas no sentido de não falar, não. A gente tem que se posicionar, tem que se colocar, né? Obviamente com o respeito que o ambiente precisa, mas, enfim, é, eu considero que a nossa responsabilidade, não só com o sucesso do negócio, né? Não só mas na influência que a gente exerce sobre os conselheiros, sobre o acionista, sobre os sucessores, né, que estão em formação, 24 horas por dia. Muito bom. Não precisa ser estatutário, né? A responsabilidade está na função, né? Na atividade que a gente desempenha. Excelente. Perfeito, perfeito. Em conselho das empresas multifamiliares ou multissocietárias, em geral, na sua maioria das vezes, tem muito desalinhamento. Não somente de negócio, opinião, mas também da própria família, né? É um, pode acontecer de tudo ali. E aí o conselheiro, né, já falou, ele é conselheiro, ele é mentor, ele é um consultor, ele é mediador, né, ele tem que efetivamente buscar o melhor caminho. Como é que é a posição do conselheiro, né, nessas horas, onde há esse desalinhamento entre os sócios da companhia? E como que a gente tem que atuar para evitar, né, ser uma terceira parte omissa, né? Estou vendo o problema, mas cara, não é do negócio, não vou entrar, mas também não ser um árbitro moral. É, isso é uma das situações delicadas, né, de conselho, mas que também, quanto mais a gente vive, a gente vai, né, criando mais repertório. Sem dúvida nenhuma, né, o que é o ponto comum em todas as discussões, né, ou nas divergências, o ponto comum é que todo mundo quer o sucesso da empresa, tá? Então, eu acho que nesse momento nós devemos atuar muito como um mediador, né? Obviamente não tomando facção A, facção B, mas a gente tem que tentar produzir escuta. Porque na hora que a gente escuta uma visão, deixa eu ver se você entendeu, e a gente também fala com outras palavras, quem não está alinhado naquele momento também tem uma escuta reproduzida, né? Então, essa técnica de mediação, que aliás aprendi, né, aqui no Celinte, de você falar, deixa eu ver se eu entendi, e fala a mesma coisa com outras palavras, propicia todo o colegiado a ter uma outra interpretação do que está sendo falado, né? Então, eu diria que a escuta, né, e entender, de traduzir é uma forma boa, é uma técnica de mediação, né, quando a gente faz isso, e levar as discussões para os interesses da companhia, né? Então, a companhia, a empresa é o que nos trouxe aqui, né? A harmonia dos negócios e com a família e com os negócios e com as propriedades, enfim, os nossos três círculos, eu acho que é relevante a gente trazer essa visão. Mas tenho caminhado por essa estrada, viu, Gaspar? De tentar entender e mapear o que está por trás da discórdia, do conflito, do desalinhamento, mas tentar fazer essa tradução aí como técnica de mediação mesmo. Marisa, e você já atuou e atua em diversas empresas, pelo que eu sei, em setores econômicos bem diversos. Como é que fica o desafio, né, de você estar buscando conhecimento sobre esses negócios, né, o conhecimento sobre esses sócios, sobre essas famílias e a disponibilidade que você precisa ter como conselheira para cada um desses negócios? Como é que você se articula nisso? Você sabe que essa é uma pergunta que muitas pessoas me fazem, porque eu vivi profissionalmente dentro do varejo e né, indústria de bens de consumo, e sempre em negociação, no desenho das estratégias, mas eu atuo em conselhos que não têm nenhuma ligação direta. Aí vem sempre aquela questão, precisa entender de negócio, não do negócio, né? É mais ou menos isso, pessoal.
Obviamente, quando eu entro num conselho, eu passo um bom tempo me dedicando para entender daquela indústria, né? Não só entrevistando as lideranças da empresa, os acionistas, sucessores, caso tenha, mas também buscando no mercado pessoas que tenham atuado naquele segmento para me trazer repertório, para me contextualizar. E, obviamente, eu engato aí em leituras, em reflexões sobre o segmento e passo a ligar a minha parabólica para aquele segmento em questão, né? Hoje a gente tem muita facilidade de conseguir pessoas que sejam dispostas, né, a conversar com a gente, né? Isso hoje é muito fomentado, alimentado, é muito bom. Você tem muita informação, tanto na rede quanto no networking, que te favorece. Mas é um tempo importante que tem que se dedicar para você poder entender daquela indústria, né? Então, esse tem sido o caminho traçado. Bom, porque é importante, né, Marisa, né, as pessoas terem a consciência que não é uma reunião por mês, né? Não são 4, 5 horas por mês. Você tem todo um tempo de dedicação a estudar o setor, o negócio, a fazer participar da elaboração de uma pauta, da ata. Muitas vezes você vai ter que atender os sócios, algum executivo né, nesse período. O trabalho é muito maior do que participar somente de uma reunião. Eu vi hoje isso, ontem, na verdade, de um sucessor que está participando de um conselho, ele se surpreendeu com a carga de trabalho que ele está tendo. Ele tem executivo de uma empresa e ainda participa agora do consultivo da empresa da família. Gaspar, Paris, eu nunca, oi. eu nunca cronometrei, né, nem nada parecido, sabe, o tempo dedicado. Mas, assim, hoje eu atuo em 4 conselhos e eu não tenho tempo para quase mais nada, né? Bom, dedicação muito grande, né? É, Se quiser fazer diferença, se você quiser ser uma conselheira transformadora, né, que leva a empresa para ser construída e seja longeva, com certeza você é tem que ter isso, muito tempo para se disponibilizar. é Certo? exatamente isso. Como conselheiro, com certeza você já vivenciou uma série de questões e problemas ligados muitas vezes à parte emocional mal resolvida entre sócios, entre familiares, né, até entre executivos e acionistas também. Você precisa não ter viés, né, tentar se neutralizar, ser independente, né, no bojo da questão. Que tipo de preparo emocional e comportamental você faz, você entende que um conselheiro precisa desenvolver para enfrentar esses dilemas, né? Muitas vezes éticos e morais e de poder. A gente sabe que no Brasil, somente as empresas de capital fechado, tem alguma série de questões que muitas vezes os empresários acham que precisam fazer para serem rentáveis, né? Como é que fica isso? Como é que você se prepara? Quando você é, vai para esse, né, esse ambiente que você acabou de relatar, que tem questões emocionais, né, que tem sentimentos, tem ressentimentos, né, como diz o professor Renato, enfim, eu acho que você tem que desenvolver em você duas habilidades. Uma habilidade é de percepção, né? Até a linguagem corporal, às vezes, daquele membro, ele muda. Ele já entra na reunião com outra respiração, né? Então, desenvolver esta habilidade de mapear a linguagem corporal, o jeito, como está falando, às vezes é um pouco mais taxativo, e tal. Você sabe que tem alguma coisa ali que está emperrando. E eu acho que tem uma outra coisa que a gente tem como aprender, tem como treinar, é saber escutar. Você afinar a sua escuta é muito importante, né? Você saber escutar, e aí que vem a coisa do viés, né? Sem já concluir através de um viés seu. É, isso é difícil, né? Mas você vai com habilidade, você vai conseguindo, né, arredondar. É ouvir sem crítica, é ouvir sem julgamento, né? Eu acho que isso é o grande desafio, né? E aí você vai conseguindo achar pequenas vielas para ajudar este conselho, ajudar essa empresa a uma reflexão diferente da que está ali, né? Muitas vezes
ou melhor, algumas vezes eu já cheguei em reuniões que o clima estava meio pesado. Aí a coisa vai andando, um outro conselheiro também tem uma sensibilidade, faz uma brincadeira, aí a coisa fica leve, aí tem e aí a coisa já vai, né? Aí a gente vai traduzindo aquele ambiente, vai endereçando comentários e soluções para que o foco realmente seja a empresa nas resoluções dos seus problemas, nos desafios do dia a dia, da melhor forma. Excelente. Mas é um aprendizado, viu, Gaspar? É um aprendizado. Porque a gente não percebe, ainda mais quem está aí, né, começando, a gente não percebe, e ainda hoje, viu, pessoal? Hora ou outra eu me pego, não, isso é meu, isso é meu, né? Isso não é do. É eu que estou trazendo isso lá de uma experiência, né? Então, é um aprendizado, né? É o lifelong learning com você mesmo, né? Não, é ótimo dizer, porque a gente foca muito no hard e alguns soft, né? Mas a gente precisa estudar também psicologia, filosofia, sociologia, afinal de contas, a gente está falando de gente, né? E hoje eu vi um post de uma psicóloga falando isso, né? Essa arte da escuta, né? Dela como terapeuta, ela tem que ouvir de forma neutra, sem viés, sem se deixar influenciar e sem influenciar. É isso que o conselheiro precisa fazer, né? É isso. É interessante. O Rômulo Isaiah pergunta aqui para a gente, na sua atuação como conselheira, qual um dos temas mais recorrentes na sala do conselho que você já participou? Eu não sei se é tema, tá? Mas, Rômulo, é muito comum. Todas as metodologias usadas do passado, as empresas acharem que elas vão reproduzir alguma coisa no presente e até no futuro, né? Todas as formas de pensar, as estratégias desenhadas do passado, continua tentando aplicá-las no presente com uma expectativa de que isso traga algum resultado. Então, cabe também ao conselho mostrar uma nova realidade, né? Esses mundos que a gente vê, esses acrônimos toda hora, VUCA, RUPT, BANI, enfim, Então, isso é uma realidade do nosso dia a dia, do nosso negócio, né? A gente tem que se reinventar, tem que mudar a maneira de pensar, tem que ressignificar o que é inovação, né? Porque senão você chega num conselho, todo mundo acha que inovar é um cano de dinheiro que vai embora, não é isso, né? Não é isso, tem outras formas, tem outra maneira, enfim. Mas o que eu vejo com muita frequência e que acaba sendo um investimento de tempo para trazer todo mundo para a mesma página é o olhar para o futuro, é esse olhar de construir esta empresa sobre um outro patamar, sobre um outro ecossistema. bom. Pensando aqui, né, na governança, né, que a gente prega e atua no Celint, né, que é a governança com um olhar construtivista, né, olhando o futuro, que você bem colocou aqui, na sua visão, o que separa um conselheiro técnico de um conselheiro relevante, transformador? E quais os principais gaps que você ainda vê nos conselhos ou nos conselheiros das empresas familiares de capital fechado? Outro dia eu ouvi um negócio que, para mim, fez todo sentido, né? Eu acho que, como eu disse no começo aqui da nossa fala, eu acho que a gente só conhecer tecnicamente de um negócio não, obviamente, traz valor para a companhia, mas a empresa ela é muito mais do que só o teu conhecimento técnico. Ela precisa de muitos outros recursos da gente para poder, enfim, ganhar maturidade em termos de governança. Mas se eu tivesse que citar três características que um conselheiro deve ser para ele realmente impactar a empresa, né? E que a gente tem que trabalhar isso na gente. Eu digo sempre isso. Primeiro é ser estratégico, né? Vamos lembrar que a gente está ali num conselho consultivo, tá? Para que a empresa seja longeva, perene, tenha a sua vantagem competitiva, consiga trazer os dividendos para os acionistas e assim por diante. Então, a gente ser estratégico, ter essa visão estratégica é importantíssimo. Eu acho que tem uma outra coisa que é você ser empático, né? Somente se você for empático, você consegue ter essa escuta, você consegue mapear, você consegue se calar em um determinado momento, você consegue apoiar,
em outros, né? Você tem que ter empatia com os familiares, com os sócios, enfim, tem que entender, né, o momento que tá em crise, né, para que isso tudo possa fluir e o ambiente fique cada vez melhor. E eu acho que tem uma terceira coisa, que é ser engajador, né? Nada adianta se você for um cara estratégico, você saber ouvir e você não saber engajar, não tiver a habilidade do engajamento. Você precisa ter um poder do convencimento, o hábito da influência, né? Trazer os porquês com convencimento para aquele colegiado e engajar para que as coisas possam ter o melhor caminho. Então, acho que essas três características, elas são muito relevantes para que a gente possa realmente fazer diferença como conselheiros. Muito bom. Rômulo, obrigado por ter aberto essa porta. As perguntas estão agora chovendo aqui no chat. Então, Alexandre Canatella pergunta: de que forma conselhos compostos por membros independentes e conselheiros ligados ao controle da companhia ou os familiares podem equilibrar o nível de conhecimento em governança corporativa, garantindo a correta condução, né, do próprio conselho? Olha, o conselho deve recomendar aos sócios e aos herdeiros, seja quem for, que façam cursos e aprendam o que é governança, né? E eu faço isso com muita frequência. Frequentem palestras, eu mando todos os meus convites de palestra para os meus conselhos. Vocês têm que ir, vocês têm que participar. Essa pessoa tem uma vivência bacana numa coisa parecida que a gente está vivendo, tá? Então, essa é uma forma, né? E também eu acho que tem uma forma também muito legal da gente fazer, é que a reunião de conselho ela tem que ter ritos, né? Ela tem que ter um rito e obedecido. E eu acho que isso também ajuda quem não tem muito conhecimento do que é uma governança, do como fazer, de como respeitar. A gente, os conselheiros independentes, aplicando, implementando esse rito, a gente também consegue transbordar esse conhecimento e aquilo vira um tema, vira temática, vira um comportamento do conselho. Trazendo, obviamente, que pode ser de melhor para a empresa, que é uma discussão, uma tomada de decisão harmônica e bem direcionada. Como diz o nosso amigo, conselheiro e professor do Concertif também, Helder de Azevedo, rito e ritmo, né? Tem que cessar. E O algo que Helder eu fala. aconselho também, né, Marise, dentro dos nossos inúmeros ou múltiplos papéis como conselheiro, ser um conselheiro educador também. Nada impede que parte da reunião, de vez em quando, né, a gente traga esse conhecimento, né, a gente discuta temas conceituais que estão ligados à pauta estratégica do negócio. Acho que é interessante também a gente começar a fazer esse É, rito, incorporar esse rito, esse papel educador. perfeito. O João Teixeira, João Alberto Teixeira, nosso amigo também aqui, professor. Marise, qual sua opinião e orientação como conselheira para o processo de um bom planejamento sucessório? Eu acho que o processo sucessório, ele é estratégico, João. Se a gente está falando em longevidade de uma empresa, tá? Como a gente pode não pensar na sucessão? E eu não estou me referindo só na sucessão do número um, não, eu estou me referindo à sucessão dos cargos chaves, né? Ele, para mim, processo sucessório tem um cunho tão estratégico quanto qualquer outra estratégia. Então, quando você está numa empresa, que você já vê as pessoas os líderes que já estão numa idade avançada, que não passaram seu conhecimento para familiares e nunca permitiram entrar pessoas de mercado ali é o momento ideal, para não dizer atrasado, da gente começar um processo sucessório para garantir que aquela empresa continue e vá adiante. Né? Como é que a gente vai querer que a empresa seja longeva? É uma coisa que a gente fala toda hora. A gente só pensa em ganhar mercado, ter uma boa receita, um bom resultado, deixar dividendos para o acionista, mas quem vai tocar isso? Né? Como a gente não pensar nessa transição, nessa sucessão? Né? Um processo sucessório bem feito, a gente sabe que leva anos. Então, tem que se trabalhar nisso. Exatamente, né? A gente sempre fala de passagem de bastão, né? Então não é um ato, né? Porque o processo de bastão, alguém corre, a outra pessoa corre também, igual as suas velocidades, passam o bastão, tem uma área específica para passar o bastão, quer dizer,
tem que ter esse compartilhamento, né, entre o sucessor e o sucedido, esse aprendizado, essa conscientização. Não é simples, né? Mas você tem que pensar a longo prazo, né? E sucessão não é morte, né? É uma É, troca, é um fechamento de ciclos e tudo mais. Eu vou fechar a nossa live aqui com uma pergunta. Vai ter outras que a gente não respondeu, mas a gente vai responder depois pelo site, Marisa. E aí eu vou juntar com um pedido de dica, né? Porque tem muita gente que está iniciando o seu processo como conselheiro, iniciando o processo de transição, e sempre fica muito temeroso. Eu ouço isso, não, eu não vou me inscrever porque eu ainda estou aprendendo, estou conhecendo. Aí eu queria que você falasse um pouco sobre isso, que dica você daria para essas pessoas que estão temerosas ainda de conhecer, porque não têm experiência. E aí juntar com a pergunta do César. Marise, você poderia compartilhar conosco o que você entende de qual é o seu maior diferencial ou característica que tem sido mais valorizado pelas empresas que te contratam como conselheira consultiva? nossa, César, que pergunta difícil. Isso porque ele é um Olha, amigo. é, eu vou responder a primeira pergunta. Eu acho que toda caminhada começa de um passo, né? Então, eu comecei, meu primeiro conselho foi uma empresa, uma startup que tinha escalado, né? E que os acionistas achavam que naquele momento eles precisavam de ter um colegiado para ajudá-los na reflexão, porque eles eram muito conhecedores do negócio da empresa, né? E ali eu acho que a gente foi construindo juntos, né? É tão simples quanto voltava para os meus books do Celinte, como é que é o rito, como é que faz isso, vamos construir isso, ia numa palestra, aprendia mais um pouco e perguntava para as pessoas, isso eu faço até hoje, gente. Né? E pergunto como é que é essa área de educação, falava com acionistas, olha isso, o que que vocês acham? Enfim, ia construindo, tá? Eu acho que é exatamente isso, essa vontade de acertar, essa vontade, essa entrega minha de cada vez me dedicar mais às empresas, sentir verdadeiramente a dor do dono, eu acho que é isso que mais me aproxima dos acionistas, né? Eu, com muita frequência, acabou uma reunião, deixo passar um dia, não digo, puxa, eu não achei você bem ali, né? Aí começa a falar outras coisas e nem preciso falar, só falar, puxa, achei um negócio que eu queria comentar com você, um vinho, sabe? É aquela coisa de você saber que também é muito bom para quem está ali na linha de frente, né? Ter qualquer tipo de respaldo sobre o negócio, sobre a vida, sobre o que a gente quiser. Então, eu acho que essa é a minha forma de estar sempre ali, querendo aprender, querendo ajudar, querendo te entender, como é que te ajudo, o que que eu posso fazer, eu posso te pegar na mão, vamos ali ver um negócio. Olha, tem um cara que está fazendo um negócio que a gente está aqui pensando, vamos lá. Ah, você conhece, vamos lá, pego na mão e vamos lá, né? Então, eu acho que é isso, César, é isso que me aproxima dos acionistas. E além, Marisa, né, Marisa, mostrar essa empatia, esse engajamento, acho que aí era além das funções básicas técnicas do conselheiro, isso é muito relevante. Marisa, a gente chega ao final de mais uma live, queria agradecer demais a sua presença aqui, estar compartilhando a sua experiência, a sua opinião, agradecer a Gislane pelo apoio, agradecer a todos vocês por estarem participando de mais um evento do Celinte, lembrá-los, né, que todos os nossos eventos estão gravados no nosso canal no YouTube, então convido a todos a se inscreverem e a propagarem, né? Compartilhem o nosso link, compartilhem, postem a respeito das nossas lives, comentem, que é assim que a gente cresce, que é assim que a gente se expõe, que é assim que a gente aprende mais. Né? Quero convidar todos também para o nosso fórum, né? A Gislane colocou aí o link. Nosso, o que, que é, né? Como é que é o nosso papel como conselheiro transformador? O que, que as empresas precisam de transformação em seus negócios para se perpetuarem, né? Para a sua perenidade adaptativa? Convido a todos a nos encontrar na dia 1º de novembro na capital de São Paulo, no Anshan. Mais uma vez, muito obrigado a todos. Boa noite. Obrigado, prazer, Gaspar.